Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caros telespectadores do programa Stop a Destruição do Mundo. Nós agora vamos continuar nesse assunto, da questão do direito, para ver quantos defeitos existem na percepção do bem e do mal. Então, justamente, quando nós pegamos a evolução no direito, nós vimos que, a partir dos pensadores modernos, principalmente com Augusto Comte, nós optamos pelo positivismo. Abrimos mão da justiça divina, da teologia, dessa ligação que nós tínhamos, essa preocupação que o direito tinha na causa de todas as causas, que é Deus. Então nós partimos por um outro extremo, que é uma ciência materialista, positivista, e que só estuda o comportamento do ser humano, isoladamente, sem fazer essa integração entre teologia, filosofia e a ciência. Isso é muito importante, porque o ser humano, ele é um só. Ele é sentimento, pensamento e ação. Então, o direito moderno não consegue julgar, não consegue fazer justiça, se nós não percebemos a importância de ter sempre esses três elementos: a questão espiritual da teologia, do pensamento e do sentimento também, que depois leva à ação. Então, não há direito, não há justiça, sem a unificação desses três campos. Senão há uma esquizofrenia. Você separa tudo e não entende mais nada. Eu escrevi um livro, A Origem das Enfermidades Psíquicas, Orgânicas e Sociais. Quer dizer, o mesmo tipo de enfermidade que existe no indivíduo, existe na sociedade e existe em geral, em todo o setor e até nos animais. Os animais podem se tornar furiosos, os animais que atacam o ser humano, que não assim têm relação com o ser humano, são animais doentes mentais. O animal... Então, a gente vê nessas questões todas, de estudo das pessoas nesse campo, que falam que o animal antigamente era amigo do homem e que existia um paraíso em que o ser humano vivia, no meio de leões, javalis, e rinocerontes, e elefantes, etc., e que todos eram assim, vivendo sem problema de atacar um ao outro, e também, claro, sem essa questão toda de um indivíduo atacar o outro, ou por questão de raça, ou por uma questão de dinheiro, ou por uma questão qualquer. Então, eu escrevi esse livro aí. Parousia, A recuperação do paraíso. Então, muita gente fala, nós não estamos no paraíso mais. Estamos sim. Isso que a gente vive, a Terra, como é um paraíso. Isso, tudo que nós temos é o paraíso. O que acontece é que a gente não aceita esse paraíso por uma questão assim espiritual, Então,
entra a questão da Bíblia, onde fala isso, né? Que o demônio foi lá na Eva, na Adão, e em todos nós, e para entortar a nossa mente. E esse é o problema praticamente fundamental, que a Terra está habitada não só por seres humanos, mas por seres demoníacos. Agora, dizem é uma questão de fé, né? De acreditar nisso. Não é. É só ver a questão dos vícios. Qualquer vício foi trazido de fora. Então, assim, nesse caso, é muito importante a psicanálise nossa, trilógica, de ver qual é a origem, né, da doença. Se o indivíduo tem um vício muito forte, bebe demais, é uma coisa doentia. Se ele não tem controle assim na estrutura, não consegue nem guiar automóvel, coisa assim, é um problema da mente. Então, todos os defeitos que a pessoa pode ter veio da mente, que, é claro, né, pela questão assim teológica, a pessoa aceitou mais a orientação demoníaca do que a orientação que tinha antigamente. O ser humano veio, né, do mundo angelical, né, do mundo angélico. Então, o ser humano veio lá do alto, né, lá de Deus, dos anjos, e não dos animais. Então, essa ideia animalizante, né, tornou o ser humano com uma ideia muito errada, uma ideia invertida. Ninguém veio lá de baixo. Tudo que existe veio lá de cima do que é superior. Nada veio do inferior. Então, essa ideia vamos dizer, da evolução é uma ideia muito errônea. O que o ser humano tem é mais uma evolução. Ele pode decair na sua evolução. Então, no tempo de Adão e Eva, vamos dizer, ele era um ser assim angelical, um ser perfeito. Então, as civilizações do início viviam numa espécie de paraíso devido à perfeição de cada um. Não havia os defeitos que nós temos agora, que criou assim, através dos demônios, né, ideias erradas contra nós mesmos e que o ser humano segue. Luísa, quer falar alguma coisa? O que o senhor está comentando, eu acho muito importante, como o senhor explicou, né, que nós viemos de cima e nós seríamos como anjos humanos, e essa questão que o senhor falou espiritual, que os anjos e os demônios ficam nos rodeando. A nossa grande inversão é achar que os demônios seriam nossos amigos. E o Dr. Kepp explica isso, né, que o demônio é o nosso inimigo fiel. Então, sem perceber, nós ficamos acatando muito ideias invertidas, demoníacas, contra a nossa vida, contra a nossa saúde. Por isso que tem essa questão, todos os vícios são ligados à parte demoníaca. E é por isso que nós não estamos aproveitando o paraíso que existe ainda, né, no planeta, por causa desse pacto com os demônios, a gente achando que eles são nossos amigos. E eles são só do mal. Então, a gente acatando os demônios, sempre nos prejudicamos. E também, né, doutora Heloísa, eu estava pensando aqui, o que o Dr. Kepp trouxe, que todos nós, seres humanos, nesse planeta, sofremos influência dos espíritos. Sejam os bons, claro, os angelicais, mas dos demônios também. Isso é uma questão fundamental que muitas pessoas ainda não consideram isso,
né? Achando que demônios é só assunto de filme de possessão, como a gente vê no cinema. Não é assim. Todos nós sofremos influência na mente, nos pensamentos, é uma questão telepática, no tipo de sentimento que nós temos. Então, o indivíduo que amarga muito assim, ou raiva, ou uma mágoa, ele está na conexão energética com os demônios. E justamente uma terapia como é a da psicanálise integral, que trabalha direto com a questão da espiritualidade humana, ajuda muito as pessoas a terem essa conscientização. Porque ver o ser humano só no seu aspecto ou instintivo, ou cognitivo, ou uma coisa só do campo assim da existência prática, não é suficiente para tratar o que ocorre na psique de cada um. E aí a consequência é ter a saúde ou ter as doenças, né? É muito importante verificar também que o elemento que causa doença é o elemento sobre a censura. A pessoa que não quer perceber praticamente os erros que tem. Veja esse quadro aí e o que eu pus em primeiro lugar. Aforismos sobre a censura. Resistência. 1. A doença do ser humano está na resistência à consciência. Então, esse trabalho de psicanálise, de psicoterapia, é justamente para mostrar essa questão. O indivíduo não quer ver os problemas que tem. Então, e o problema maior veio praticamente da censura. Se o indivíduo não quer ver um problema que tem, ou então se ele tem um processo de censura muito forte, ele tende a ficar doente. Então, a doença ou vem da vida instintiva, quando a pessoa quer viver os instintos só, ou vem da censura que ela faz a qualquer percepção. Quer falar? Sim, Dr. Kepp, esta questão da censura é uma consciência muito importante para o meio teológico, para aqueles que gostam, que frequentam igrejas. Por quê? Na teologia, na religião, em geral, a pessoa lida com o pecado meio que na condição de vítima, né? Não percebe que ela mesma censura a consciência que tem da resistência que faz ao Criador, da sua negação ao Criador. Então, lá na igreja, faz seus exercícios espirituais, a forma de culto que tem seu valor, mas não percebe que é necessário aprofundar psiquicamente essa questão, buscar lá no seu interior o porquê resiste, o porquê dá o contra no Criador. Sobretudo porque isso leva a pessoa à doença. Mas não havia, por exemplo, na igreja, a questão da confissão. Parece que no século VII, né, introduziram a confissão. O que é, né? É a pessoa contar os pecados dela. Agora, essa atitude, hoje em dia, se transformou na psicanálise. Como a confissão não é levada mais tanto a sério, né? Então, a psicanálise. Veja que interessante, Sigmund Freud é que trouxe essa ideia da percepção do mal. Então, a percepção do mal é o que antes a igreja falava dos pecados, né? O mal seria o pecado. Quer falar? Eu estava aqui lembrando de um atendimento, uma cliente que ela tinha muita censura no início da análise para perceber os problemas, principalmente que ela rejeitava o contato com outras pessoas, com o próprio marido.
E ela foi visualizando isso, admitindo que ela fazia esse afastamento. E quando ela admitiu, ela teve uma enorme melhora numa dor de cabeça que ela tinha constante, faz muitos anos. E ela falou, puxa, eu não percebia por que eu tinha essa dor de cabeça, mas agora que eu notei, né, a causa psicológica, estou melhor, não preciso mais tomar tantos analgésicos. Essa cefalgia, né, que é tão comum, cefalgia é dor de cabeça, né? É tão comum no mundo todo e facilmente de resolver. Então, a questão da cefalgia, parece que as mulheres têm mais do que os homens, é de algo que a pessoa não aceitou ver, ou seja, nela mesma ou na outra pessoa qualquer. Então, não querendo ver aquele defeito, aquela falha, ou então como existe o erro no próximo em si mesmo. Então, se não aceita ver, é claro, né, a pessoa fica doente. Veja no quadro, em segundo lugar, o que está escrito. 2. A censura é a mãe da inconsciência. Essa questão do inconsciente, né, que Freud genialmente mostrou, é a questão de ver o mal que, se não for resolvido, conscientizado, esse mal continua dentro da pessoa, roendo a pessoa. Quer dizer, roendo a mente, roendo o interior da pessoa e tornando a pessoa doente, desequilibrada. Eu queria comentar o que o senhor explica no livro Metafísica da Física Kepiana, é um de capa amarela. O senhor explica essa questão, né, dos problemas, que quando nós não queremos lidar com os problemas, eles se tornam como um corpo estranho no nosso corpo. Por isso que tem toda essa reação, nós adoecemos, com essa censura, né, de lidar com problemas, de não querer ver o mal que nós praticamos, vem essa parte energética afeta todo o corpo. Essa questão, por exemplo, né, no direito, a questão do direito, que a pessoa não teve consciência, né, do que fez, que a pessoa tem uma culpa qualquer, fez um estrago, mas não sabia. Essa questão de não saber não é bem não saber, é uma questão muito mais da pessoa esconder. Então a pessoa esconde uma coisa importante e aquilo que a pessoa não tem consciência clara é que rói o interior dela e chega no corpo. No direito existe muito isso. Essa questão da consciência no direito é o aspecto mais importante e fundamental que o direito ainda não abordou essa questão. Ele não percebeu ainda que a causa está muitas vezes no inconsciente da pessoa, o que ela tenta esconder ou o que ela não quer ver. Então isso se torna inconsciente. E esse fator da inconsciência é o que vai acabar sendo a causa do crime, da atitude imoral, da falta de ética. E o direito não aborda a consciência, ele busca apenas condenar o comportamento. Mas se nós entrarmos na era da razão, da verdadeira razão, que é a era da consciência, aí nós vamos começar a fazer justiça. E neste livro aqui, que eu gostaria de trazer para o conhecimento de todos, e recomendo a leitura, é A Libertação pelo Conhecimento, a Idade da Razão. Esse livro explica bem a questão da dialética e a importância da conscientizar a corrupção.
Então, veja, um país, por exemplo, vamos dizer, antigamente, né, um país que é fechado, que faz uma ditadura, como a gente sabe, né? No passado, a Alemanha teve essa ditadura nazista, a Rússia teve, e outros países tiveram, né, ditadura, e essa ditadura que não deixa, por exemplo, conhecer a causa do atraso de uma nação, não? Essa ditadura leva a nação ao desastre. O Ortiz quer falar alguma coisa? Eu gostaria de falar, doutor Kepp, retomando aquele tema da censura que o senhor falou, né, que foi feita uma censura muito grande à vida espiritual pela ciência positivista. Então, hoje não se fala, acham que isso não é científico e tudo. No entanto, no judaísmo já se falava do Lúcifer no paraíso. No cristianismo, Cristo expulsava demônios o tempo inteiro, os apóstolos faziam isso, né? E hoje não se fala mais nisso. Então, eu queria citar um caso muito interessante de um biógrafo de São Francisco, que ele falou o seguinte, que São Francisco chegou numa cidade lá e as pessoas estavam em luta, duas famílias lá se matando e tudo, e ele viu uma chusma de demônios em cima dos dois lados atiçando aquela briga. Aí ele caiu de joelhos na entrada da cidade, fez uma oração, e quando os demônios foram embora, de repente as pessoas caíram em si e falaram, mas acabou a briga. Então, veja a influência, né, que nós temos que tomar consciência disso e parar de censurar essa questão para que haja uma sanidade na Terra. Né? Mesmo no romance, né? Romeu e Julieta, havia o Romeu de uma família, Julieta da outra família, e estavam em choque, porque eles não queriam que houvesse aproximação dos dois. Então, era um romance proibido pelas famílias por causa da rivalidade. E que Shakespeare, né, que fez esse romance, esse livro, esse trabalho, para mostrar, né, o inconveniente de haver assim inimizade entre duas pessoas. A questão, por exemplo, da pessoa falar mal do outro já cria um problema grave entre os dois. O ser humano não devia falar mal do próximo. Ou a questão de falar, por exemplo, defeitos assim graves do próximo, a questão que o próximo é isso, aquilo, é mais uma projeção que faz, né? Em geral, a pessoa assim, muito doente, ou fica doente por causa disso, de falar o problema dela no outro. Alguém quer falar alguma coisa? Fazer intrigas, né, doutor Kepp? Essa questão, a gente trabalha muito com a psicopatologia feminina e um dos vícios mais tristes que a mulher tem é esse de fazer intriga, né? Usar a língua para falar mal do próximo. Então, ela precisa perceber que isso é muito contra ela mesma, né? Atrapalha muito a sua existência. Não tem nessa questão, né, dos pecados mortais de algumas igrejas. Parece que o 8º mandamento, não levantar falso testemunho. Então, é uma questão de falar o que é nele, colocar no outro. Então, estamos chegando ao fim. Voltamos na próxima para mais um programa. Até a próxima. Tchau.
Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo. O que é a Millennium? Doutora Cláudia Benhart Pacheco, diretora das Faculdades Trilógicas, fala sobre a Escola de Línguas Millennium. Sabe que a escola de vocês, a Escola de Línguas, que aplica o método psicolinguístico trilógico de Kepp, vocês estudam tudo dessa ciência, vocês usam em todas as aulas, isso é uma universidade livre. Tem um aluno que acabou de falar, né? Eu vim aqui estudar inglês e eu tô numa universidade para a vida. Eu estou aprendendo a viver, eu estou aprendendo o que é a vida. Então, eu acho isso o que vocês já fizeram com dezenas de milhares de alunos que vocês atenderam e ensinaram. A grande mudança que já está se operando no interior das pessoas. Vocês estão preparando o mundo para esta era dourada, esperada, a era de paz tão esperada. Vocês estão preparando uma porção de gente para isso já. Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Aprenda sobre a vida em 8 idiomas, aulas online e presenciais com professores internacionais, matrículas abertas o ano todo.